Vamos repercutir então Basília Rodrigues e Gustavo Uribe, porque já tem a apuração do Gustavo Uribe. A interrogação aumenta para Bolsonaro em próximas participações. Uribe, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Daniel e bom dia Marcela. Sim, aumenta. Houve uma avaliação na campanha de Jair Bolsonaro que ele foi bem sucedido no debate eleitoral quando vinculou a Luiz Inácio Lula da Silva o logo da corrupção, mas que após ele ter feito aquela fala agressiva em relação à jornalista Vera Magalhães e também à senadora Simone Tebet, que o caldo entornou. Aí a avaliação da campanha de reeleição é de que o presidente Jair Bolsonaro ficou no método defensivo, tentando se explicar e não foi muito bem sucedido. Por isso, a campanha reeleição avalia que talvez não seja melhor Jair Bolsonaro ir aos próximos debates do primeiro turno. Há 2 que acabaram sendo marcados e que há a expectativa de que ele compareça. Isso, claro, com uma condição, caso diminua cada vez mais a possibilidade da eleição ser definida no primeiro turno. Caso aumente a vantagem de Lula, o jogo é outro. Aí Jair Bolsonaro precisa ir para as cabeças. O presidente tinha sido recomendado a adotar o mesmo tom moderado do Jornal Nacional, mas ele não seguiu o conselho. Ele foi um pouco mais agressivo, teve uma postura direta. A consideração foi bem sucedido quando fez o debate direto com Luiz Inácio Lula da Silva e não em relação aos outros candidatos. Vocês trouxeram agora há pouco a avaliação da pesquisa Genial Quest baseada nas redes sociais. O Datafolha também fez uma pesquisa baseada em uma pesquisa qualitativa com 20 eleitores e Jair Bolsonaro foi avaliado como de pior desempenho entre esses eleitores, sobretudo os eleitores moderados. Uma coisa é um candidato que está em primeiro nas pesquisas eleitorais, porque ele precisa manter o atual patamar. Aquele que está em segundo, o caso de Jair Bolsonaro, não pode desagradar esse eleitorado moderado. Por isso que a campanha reeleição avaliou que talvez o presidente Jair Bolsonaro, neste primeiro momento, precise cuidar um pouco mais das falas dele, tentar voltar ao estilo anterior, porque o objetivo dele é diminuir a rejeição. E a postura que ele adotou agressiva acabou não ajudando nesse processo. É o histórico dos debates eleitorais no país que o eleitorado não gosta de posturas mais agressivas, gosta de um tom um pouco mais moderado. E aí a gente vai para Luiz Inácio Lula da Silva, que adotou inicialmente uma postura propositiva e moderada, mas houve uma avaliação na campanha petista que ele foi mal ao não ter respondido de maneira incisiva sobre as denúncias de corrupção do PT, que ele precisava ser um pouco mais incisivo, um pouco mais direto, respondendo às perguntas. Então, a avaliação geral, a Genial Quest apontou isso, e a pesquisa Datafolha também, que a terceira via, apesar de não estar indo muito bem nas pesquisas eleitorais, venceu o debate da TV Bandeirantes. Aí então, Uribe, principais pontos mesmo, né, desse debate, debate que era bastante aguardado, até pela expectativa se os 2 primeiros colocados nas pesquisas iriam participar, iriam ir até o debate de fato, e eles foram, então tinha, claro, uma expectativa bastante grande. E aí, né, Basília, muito bom dia para você, viu, Basília? Daqui a pouquinho a gente conversa mais, melhor, do final de semana, tá? Dormiu bem direitinho, né? Bastante, ontem quase o dia todo. Ah, então ótimo. Não, então, então tinha toda essa expectativa em relação a esse debate. Dá pra gente falar então que os 2 primeiros colocados se saíram mal nesse primeiro debate, como o Uribe bem citou aí, na questão das mulheres, o presidente foi mal quando atacou a jornalista Vera Magalhães e o ex-presidente Lula não conseguiu dar uma resposta convincente em relação à corrupção. É isso. Tudo bem, Marcela, Juto, Uribe, todo mundo com a gente aí no Live CNN. Se quem ganha debate vencer essa eleição, com certeza Lula e Bolsonaro, que são os melhores colocados nas pesquisas, nem mesmo iriam para segundo turno, porque ontem eles se saíram muito mal. Tanto o presidente, que está em segundo lugar nas pesquisas, quanto o ex-presidente da República, que está em primeiro lugar, eles não conseguiram se encontrar, pelo menos dentro das estratégias, no debate de ontem. A gente viu um Lula light e um Bolsonaro pistola. Então, divergindo das correntes estratégicas, né, do que eles deveriam fazer de melhor no debate ontem. Na semana passada, Bolsonaro foi muito criticado por alguns de seus aliados, os mais cativos, porque não reconheceram o presidente Jair Bolsonaro num tom morno, ameno, ali no confronto de perguntas e respostas com os entrevistadores do Jornal Nacional. Então, talvez, respondendo a este eleitorado, ontem o presidente, em alguns momentos,
momentos até perdeu a linha. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num jogo também de manter o que está dando certo, ele não se expôs tanto no debate ontem. Fugiu, né, saiu da pergunta de corrupção, chamando atenção para feitos de seu governo, pelo que ele quer ser lembrado, que deu certo nos governos petistas. Ouvindo estrategistas de ambas campanhas, então eles viram o seguinte, que Bolsonaro se saiu bem ao colar a pecha da corrupção em Lula e que Lula não deu o melhor da sua performance, não teve o melhor dos seus rendimentos, mas que na medida em que Bolsonaro não se saiu tão bem também, né, para o público em geral, Lula também não ficou aí como derrotado em comparação com o Bolsonaro. No geral, quem se saiu melhor no debate mesmo foi a terceira via. Por isso que se ganhar debate significasse vencer eleição, então se a eleição fosse hoje, nem Lula nem Bolsonaro ganhariam essa. Seria mais um candidato mesmo de terceira via que conseguiram se mexer melhor, né? Se colocar melhor, apresentar uma fala mais propositiva, pautar as principais das perguntas ontem. Lula não se saiu bem na pergunta sobre corrupção e Bolsonaro deu um tiro no pé na hora que ele tentou usar um tom mais enfático em suas respostas e agrediu uma jornalista, Vera Magalhães, que nem candidata é. Então a gente tem uma disputa aí de 12 concorrentes ao Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro acabou sendo lembrado do debate ontem pelo que ele falou contra uma jornalista não candidata e não pelo que ele falou contra os seus opositores diretos ao Palácio do Planalto. Agora de manhã, conversando com alguns integrantes da campanha de Bolsonaro, eles disseram que Bolsonaro iria cancelar a participação hoje em uma sabatina em uma emissora de TV. Foi o que aconteceu. Ele cancelou a sua participação hoje em uma sabatina, mas pediu aos organizadores da sabatina que remarcassem. Então, com menos de 24 horas das repercussões de ontem, a gente vê que o Bolsonaro, pelo menos, sentiu as críticas, o desgaste de ter participado do debate de ontem à noite, não comparecendo na sabatina em uma emissora de televisão que iria acontecer hoje, o que será remarcado. Agora, Uribe, até que ponto há interesse também de Lula em adotar essa postura mais combativa, esse tom mais alto que o presidente Jair Bolsonaro tem? Até que ponto isso é interessante para Lula ou ele permanece ali numa marcha 2? Há uma avaliação de que ele precisa ter resiliência, como ele tem apontado nas pesquisas eleitorais, e que talvez nesse primeiro turno seja melhor adotar um tom propositivo como ele adotou. E aí, em um segundo turno, sim, você vai com um tom um pouco mais direto, porque batalha de segundo turno é rejeição, não é intenção de voto. Então, no PT, houve uma avaliação de que Lula começou bem, mas que ele deveria ter sido um pouco mais direto com Bolsonaro. Houve um ponto bastante interessante que acabou passando batido, mas que a campanha petista elogiou muito e comemorou. Alguns tipos de elogio feitos por Lula a Simone Tebet. Houve uma avaliação que ele teve uma inteligência emocional a partir do momento que Bolsonaro antagonizou com Simone Tebet, Lula foi lá e acolheu, ou seja, fez uma indicação de que o desempenho dela na CPI da pandemia foi ótimo, de que as perguntas dela eram positivas, no final ele prestou solidariedade a ela e a Vera Magalhães, claro que tarde. A avaliação da campanha petista é de que automaticamente na primeira resposta ele já deveria ter feito esse aceno de solidariedade. Mas houve uma avaliação de que estes gestos políticos foram interessantes. Por enquanto, a regra segue a mesma, a orientação. Lula deve seguir nessa postura propositiva e terceirizar os ataques a Bolsonaro, seja nos palanques eletrônicos, seja com André Janones, que acabou nos bastidores causando uma confusão num debate com Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, mas que ele precisa ser um pouquinho mais incisivo na defesa dele. Não adianta ele responder às acusações de corrupção listando o aumento da investigação em sua gestão. Ele precisa ser mais direto em relação às respostas que lhe são cobradas. E é uma resposta não natural, tanto no Jornal Nacional como ontem no debate, ele precisa ler o ponto a ponto, as medidas anticorrupção que foram desenvolvidas em seu governo, o próprio fortalecimento das instituições como Polícia Federal, Ministério Público. Então, essa questão do não natural destoa da personalidade do ex-presidente Lula, já que ele responde de maneira mais despojada tantos outros assuntos. Quando o assunto é corrupção, por mais preparado que ele esteja, ele não consegue responder isso a plenos pulmões. Ele sempre precisa ali da colinha, né? Olhar no papel algumas dessas medidas para tentar se segurar na resposta. E ontem a gente vê que
Na resposta, ele fala um pouco de corrupção e aí ele deixa mais tempo mesmo para a tréplica, que é quando ele vem mais longamente falando de seu governo e não do assunto corrupção.